Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, é muitas vezes chamado de o irmão da Terra devido ao seu tamanho e composição semelhantes. Entretanto, as condições em Vênus são extremamente hostis, e o planeta tem uma história fascinante de mistérios e descobertas. Vamos explorar tudo o que se sabe sobre Vênus, desde as primeiras observações até as missões modernas e as hipóteses sobre seu passado. História da observação. Antiguidade, Vênus é um dos planetas mais brilhantes no céu, visível a olho nu, e foi conhecido por diversas civilizações antigas. Os babilônios o chamavam de Ishtar, os gregos de o fósforo, ou quando visível ao amanhecer, e o éspero, ou quando visível ao entardecer, e os romanos o nomearam em homenagem à deusa do amor e da beleza, Vênus. Galileu Galilei, 1610 Galileu foi o primeiro a observar Vênus com um telescópio e notou que, assim como a Lua, o planeta exibia fases, o que foi uma evidência crucial de que Vênus orbitava o Sol. Características físicas. Tamanho, Vênus tem um diâmetro de cerca de 12.104 km, apenas ligeiramente menor que o da Terra. Massa, a massa de Vênus é cerca de 81,5% da massa da Terra. Gravidade, a gravidade na superfície de Vênus é aproximadamente 90% da gravidade da Terra, o que significa que um objeto pesaria quase o mesmo em ambos os planetas. Composição, o interior de Vênus é semelhante ao da Terra, com um núcleo metálico, possivelmente ferro-níquel, um manto rochoso e uma crosta. Atmosfera. Composição, a atmosfera de Vênus é composta principalmente de dióxido de carbono, de 96,5%, e cerca de 3,5% de nitrogênio, com traços de outros gases, como o dióxido de enxofre. Não há oxigênio livre na atmosfera. Efeito estufa extremo, Vênus tem a atmosfera mais densa dos planetas terrestres, com uma pressão na superfície de cerca de 92 vezes a da Terra. O efeito estufa extremo causado pelo dióxido de carbono aprisiona o calor, resultando em temperaturas superficiais médias de cerca de 465 graus Celsius, quentes o suficiente para derreter chumbo. Nuvens ácidas. As nuvens de Vênus são compostas principalmente de ácido sulfúrico, e estão situadas em altitudes entre 45 e 70 km. Essas nuvens refletem a maior parte da luz solar, fazendo de Vênus o planeta mais brilhante visto da Terra. Ventos fortes, e na camada superior da atmosfera, os ventos atingem velocidades de até 360 km por hora, circulando o planeta em aproximadamente 4 dias terrestres. Rotação e órbita. Rotação retrógrada, Vênus gira em sentido horário, oposto à maioria dos planetas do Sistema Solar, uma rotação retrógrada. Um dia em Vênus, 243 dias terrestres, é mais longo que seu ano, 225 dias terrestres. Órbita, Vênus tem uma órbita quase circular, mantendo uma distância média de cerca de 108 milhões de quilômetros do Sol. Superfície e geologia. Paisagem vulcânica, a superfície de Vênus é dominada por vastas planícies vulcânicas, com milhares de grandes vulcões. Dois dos maiores vulcões são o Mount Mons e o Maxwell Montes, que se elevam a cerca de 8 km. Crateres de impacto, Vênus tem relativamente poucas crateras de impacto, o que indica uma superfície geologicamente jovem, com idade estimada em cerca de 300 a 500 milhões de anos. Rios de lava. As superfícies de Vênus mostram evidências de vastos fluxos de lava que modelaram grande parte da paisagem. Fenômenos atmosféricos. Relâmpagos e trovões. Há evidências de atividade elétrica na atmosfera de Vênus, com relâmpagos detectados nas nuvens ácidas, embora menos frequentes e intensos do que na Terra. Misteriosa mancha ultravioleta. As imagens de Vênus em ultravioleta mostram uma mancha escura em sua atmosfera que não é totalmente compreendida. Pode estar relacionada a algum composto químico ou à dinâmica atmosférica. Exploração espacial. Venera, de 1961 a 1983. A série de sondas soviéticas Venera foi a primeira a pousar em Vênus e enviar dados de volta. Venera 7, de 1970, foi a primeira a realizar um pouso controlado e transmitir dados da superfície. Venera 9 e 10 enviaram as primeiras imagens da superfície de Vênus. Magellan, de 1989 a 1994. A missão da NASA mapeou cerca de 98% da superfície de Vênus usando radar, revelando uma paisagem vulcânica detalhada.
Akatsuki, de 2010 até o presente, uma missão japonesa que estuda a atmosfera e o clima de Vênus. Akatsuki tem fornecido insights sobre a dinâmica dos ventos e as tempestades na alta atmosfera. Parker Solar Probe e Solar Orbiter. Embora estas missões sejam focadas no estudo do Sol, elas também têm feito observações da atmosfera de Vênus durante seus sobrevoos. Evidências de atividade vulcânica recente. Atividade vulcânica ativa. Dados recentes sugerem que Vênus pode ainda ter vulcões ativos, com traços de gases que poderiam ser liberados por erupções vulcânicas. Estudos também mostram que certos picos de montanhas em Vênus têm temperaturas mais altas do que as regiões circundantes, indicando atividade geotérmica recente. Possível habitabilidade e vida. Hipótese da vida nas nuvens. E apesar das condições inóspitas na superfície, algumas hipóteses sugerem que, em altitudes entre 50 e 60 km, onde a temperatura e a pressão são mais amenas, poderiam existir condições para formas de vida microbiana. Em 2020, a detecção de fosfina, um gás potencialmente relacionado à vida nas nuvens de Vênus, despertou grande interesse, embora os resultados sejam controversos e ainda estejam sendo investigados. Futuras explorações. Veritas e Da Vinci+. Em 2021, a NASA anunciou 2 novas missões para Vênus, com lançamentos planejados para a próxima década. Veritas focará em mapear a superfície e estudar a geologia de Vênus, enquanto Da Vinci+ investigará a composição da atmosfera e buscará entender como Vênus evoluiu para suas atuais condições inóspitas. Envision, da Agência Espacial Europeia, CSA, também anunciou a missão Envision para lançar na década de 2030, com o objetivo de estudar a superfície e o interior de Vênus em maior detalhe. Curiosidades. A ausência de Lua em Vênus, como Mercúrio, não tem luas, o que é intrigante dado o tamanho do planeta. Brilho intenso. Vênus é o objeto mais brilhante no céu noturno depois da Lua, frequentemente visível durante o amanhecer e o crepúsculo, ganhando o apelido de o Estrela da Manhã ou o Estrela da Tarde. Mitologia e cultura. Vênus tem sido associado ao feminino e ao amor em muitas culturas, influenciando desde a arte e literatura até as crenças astrológicas. Vênus é um planeta fascinante, com características que contrastam fortemente com as da Terra, apesar de suas semelhanças em tamanho e composição. Sua atmosfera sufocante, paisagem vulcânica e rotação peculiar levantam muitas questões sobre como 2 planetas semelhantes podem evoluir de maneiras tão diferentes. A exploração contínua de Vênus pode fornecer respostas valiosas sobre a história do Sistema Solar e a potencial habitabilidade de outros mundos. Se gostou, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais e muito obrigado!